Fala pessoal, tudo bem? Então, o jogo que eu vou falar é um jogo que aconteceu em 1965, no dia 10 de janeiro de 1965, que é o jogo válido ainda pelo torneio Rio-São Paulo de 64. Em 65 era a comemoração do quarto centenário do Rio de Janeiro, né? Então esse jogo abriu o futebol aqui no Rio. E o que aconteceu, né? Por que esse jogo, né? Quase um ano depois, torneio Rio-São Paulo de 64, decidido em 65. É que o torneio Rio-São Paulo de 64 teve um campeonato, o regulamento bem simples, né? Todos contra todos, turno único, quem chegar na frente é o campeão. E o que aconteceu? Botafogo e Santos, eles empataram em pontos, 14 pontos cada um. O Santos estava com a faca e o queijo na mão. Faltavam 2 jogos, ele jogaria contra o Botafogo e depois contra o Flamengo. Ele venceu o Botafogo e foi a 14 pontos. O Botafogo tinha ainda 8 pontos. E o Santos jogava pelo empate contra o Flamengo. Perdeu. E deu a chance ao Botafogo, que ainda tinha 3 jogos, teria que vencer, e venceu. E aí chegou aos 14 pontos. Bom, tem partida de desempate, tem melhor de 3, não tem, isso ainda em 64. E o presidente do Santos, que era o Atier Jorge Cury, ele não queria, nem na semana seguinte e nem após o torneio que haveria entre as seleções, a Taça das Nações, que aconteceu aqui no Brasil, ele não queria. E, na verdade, ele queria que dividisse o título, né? Já era a intenção dele. E aí acabou que, em janeiro de 65, ocorreu a primeira partida que seria na melhor de 3, mas que acabou não tendo e ficou apenas essa partida. Essa partida que foi Botafogo 3, Santos 2. É interessante um registro, né, que essa partida Botafogo 3, Santos 2 está dentro de uma série de jogos em que o Botafogo ficou invicto contra o Santos. O Botafogo ficou 9 anos e 9 meses sem perder para o Santos. O Santos venceu até nesse Rio-São Paulo de 64, né? A partida que foi lá em 64, a penúltima partida do turno regular, que era um turno único. E ele só foi vencer em 74 no Campeonato Brasileiro. Então ele ficou 9 anos e 9 meses sem vencer o Botafogo, mas não é o Santos, qualquer Santos, não. É o Santos de Pelé. São 12 partidas, 6 vitórias do Botafogo, 6 empates, e nessas 12 partidas, o Pelé só não jogou em uma, que foi a partida de 69, do torneio Roberto Gomes Pedrosa, que ele estava poupado. Foi a campo, recebeu o prêmio já tinha feito 1000 gols, recebeu homenagens, mas não jogou, foi poupado. Então, dessas 12 partidas, Pelé esteve em 11 e o Santos ficou esse tempo sem vencer o Botafogo. E essa quantidade de partidas, 12 partidas. Bom, e o jogo? O jogo aconteceu no horário não muito propício para o Rio de Janeiro. Todos da imprensa, a própria torcida, não gostaram do horário escolhido, 18 horas, que não era um horário comum para jogos aqui no Rio de Janeiro, num domingo. O dia estava chuvoso, dá para observar, né, nas fotos, muitos torcedores com guarda-chuva, na geral, e o jogo passou ao vivo na TV Continental, extinta TV Continental, passou ao vivo aqui para o Rio de Janeiro, o antigo Canal 9, TV Continental. A arrecadação não foi das melhores, por esses motivos, né? TV ao vivo, a chuva o dia inteiro, 18 horas, e a arrecadação foi de 26 milhões. Se esperava muito mais. Para se ter uma ideia, cada clube recebeu da Secretaria de Turismo da Guanabara a cota de 25 milhões de cruzeiros.
E os jornais dizem que a Secretaria de Turismo acabou ficando no prejuízo, porque cada clube recebeu 25 milhões e o que entrou de arrecadação, 26 milhões. Bom, e o jogo, né? O Botafogo, ele jogou num 4-3-3, com a defesa bem sólida, o meio-campo dominando tranquilamente, armando as jogadas tranquilamente, com precisão, e o Jairzinho alucinando a defesa do Santos, né? Para você ter uma ideia, aos 20 minutos, o Jairzinho fez 1-0, num lance, numa cobrança de escanteio que não aconteceu para o Santos. Houve um corte e o Arlindo passou para o Gerson, o Jairzinho passou para o Gerson passou para o Jairzinho de novo, que partiu correndo, feito uma flecha, pegou a bola lá na entrada da área, chutou, meio que bateu no jogador do Santos, o Haroldo, voltou para ele, uma coisa muito rápida, e ele fez o gol. 1-0 aos 20 minutos. O Botafogo dominando, com várias chances. Aos 39 do primeiro tempo, Roberto faz 2-0, num lance onde o Garrincha, pela ponta, tentou ultrapassar, não conseguiu, mas mesmo assim conseguiu recuar a bola para o Arlindo. O Arlindo fez um cruzamento na cabeça do Roberto, que marcou o segundo gol. O goleiro do Santos, ele não conseguiu ir na bola, o zagueiro também não, o Gilmar, goleiro, não foi na bola, o zagueiro também não, ficou olhando, Roberto, 2-0. E assim, a torcida ainda estava comemorando, isso foi aos 39, e aos 42, novamente Roberto, de fora da área, pegou a bola, ajeitou, preparou, como reforçando o que o Eduardo falou, né? Apontou, atirou, é gol! Como diria Valdir Amaral. De fora da área, deu um chutaço, um golaço. 3-0 Botafogo, com toda a tranquilidade. Bom, tudo corria bem, só que aí no segundo tempo, o juiz resolveu fazer uma graça. Já vinha fazendo, né? Invertendo falta, inventando escanteio, mas aí ele queria aparecer mais. E aí, o que aconteceu? O Santos, logo aos 4 minutos, Coutinho diminuiu o placar, 3-1. Aos 26, mais uma vez, o Coutinho diminui. Aí fica mais apertado, 3-2. E o interessante é que o gol do Coutinho é muito parecido com o gol do Roberto. De fora da área, um chute muito forte, no ângulo, 3-2. Bom, praticamente aos 40 minutos, 41 minutos, o jogador do Santos, Toninho, chuta, o Manga agarra a bola, deixa a bola escapulir, a bola estava indo para ultrapassar a linha, mas não ultrapassou, o Manga agarra a bola. E aí o que o juiz, né, fez? Ele deu um gol. Ele deu o gol e foi uma confusão danada, porque a bola não entrou. É isso aí. Ele deu o gol, ele estava querendo exatamente o quê? Ele estava invertendo faltas, ele estava, como eu falei, inventando situações ali para favorecer o Santos, e ele deu o gol. Mas tamanha foi a pressão que ele foi até o bandeirinha, Antônio Viug, que falou, não, a bola não entrou, e ele teve que voltar atrás e não deu o gol. Só que isso tudo levou 18 minutos. O jogo ficou parado 18 minutos. Né? E logo que recomeçou, houve uma falta em cima do Paulistinha, o Paulistinha sentiu uma cãibra, uns dizem que foi cera, e o doutor Lídio Toledo entrou em campo para socorrê-lo, e o juiz tentou levantá-lo, ele forçando para não levantar, em resumo, o juiz expulsou o Paulistinha. E nesse meio campo ali conversando também, estava ali próximo, né, ao lance,
o Manga e o Pelé falando pro Manga, vai pro teu gol, rapaz. E o Manga falando alguma coisa com o Pelé, brincando. O juiz foi e expulsou os dois. E o Manga ficou muito revoltado, porque foi a primeira expulsão da sua vida. Ele saiu cuspindo marimbondo. Né? Ele falou, sujou a minha ficha, eu nunca fui expulso na minha vida. E o que é mais pitoresco, que eles estavam brincando entre eles e saíram abraçados no Maracanã. Como disseram na época, é a primeira vez que 2 jogadores são expulsos, segundo o árbitro, por ofensa e saem rindo e abraçados, assim que eles saíram de campo. Bom, goleiro do Botafogo expulso, o que acontece? O Hélio, que era o reserva, goleiro reserva, né? Ele se prepara para entrar. E o juiz não deixa ele entrar, fala que se ele entrar, ele estaria substituindo o Manga. E o que faz? O Roberto vai para o gol, Roberto, centroavante, vai para o gol, e ele fica no gol 1 minuto, porque ele é orientado, né, a simular uma contusão, que assim poderia ser substituído. Né? Porque naquela época tinha umas regras para substituir, tinha que estar, em alguns casos, dependendo da situação, teria que estar machucado, dependia da época. Teve épocas que poderia substituir só no primeiro tempo, no intervalo. Essa regra de substituição não era como hoje. Então, o Roberto simulou a contusão, ele mesmo fala isso no vestiário, logo após, né? Mandaram eu fingir que estava machucado. E aí, assim, aconteceu, substituiu, sai o Roberto, entra o Hélio vai para o gol, e praticamente 4 minutos não tinha mais jogo, né? O Botafogo foi tocando a bola e termina com 3-2. Botafogo 3, Santos 2. Acabou que o Botafogo ia viajar no dia seguinte para o Peru, o Santos para o Chile, não tinha mais data, acabou que não teve o segundo jogo. E aí poderia ser no Rio-São Paulo de 65. Até já expliquei isso no jogo entre Botafogo e São Paulo, né? Que o jogo seria no segundo turno, quando acontecesse em São Paulo. Só que o Santos não classificou para o segundo turno. O regulamento de 65 eliminava um time de cada estado e o Santos foi eliminado. Não houve o jogo do segundo turno e não teve Botafogo e Santos em São Paulo. E acabou que as federações proclamaram os 2 times campeões. Então, Botafogo campeão, Santos campeão do torneio Rio-São Paulo de 1964. Lembrando, né, sempre bom reforçar, os 2 são campeões, e eu também já falei isso antes, né? Muitas vezes você vê em listas só o Santos campeão. Não, os 2 proclamados campeões do torneio Rio-São Paulo, e detalhe, né? Houve pelo menos um jogo da final, quem ganhou foi o Botafogo. E aconteceu o que o Atier Jorge Cury, presidente do Santos, né, o presidente que mais tempo ficou no Santos, 26 anos sendo presidente do Santos, mais vitorioso também, que ele queria desde 64, que era a divisão do título. E acabou que o título foi dividido, Botafogo campeão do Rio-São Paulo de 64, e reforçando também, o Botafogo é o único time do mundo tetracampeão do Rio-São Paulo.